Olá para você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Eu me chamo Edivaldo, sou aluno da graduação de Tecnologia em Logística do segundo semestre do SENAC. Estou aqui com os meus amigos José Vidal, Paulo Souza, Paulo Bispo e, como assim, também o Renato. E nós queremos trazer aqui o nosso trabalho sobre o tema do pensamento Lean através da empresa Toyota. Próximo slide, por gentileza. Essa metodologia ela foi criada em 1940 no Japão através da empresa Toyota. Esse processo de gestão originado através do sistema TPS, ele tem como objetivo de fazer mais com menos, otimizando processos e como também eliminando desperdício através de um fluxo contínuo e ágil na empresa. E agora eu quero trazer o nosso amigo Paulo Souza para falar um pouco mais sobre os princípios dessa metodologia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Os cinco princípios do pensamento Lean. Antes de tudo, esses princípios servem como um guia para qualquer empresa ou pessoa que queira eliminar desperdícios e criar mais valor de forma eficiente. Primeiro, é definir valor, ou seja, entender a necessidade do cliente. Segundo, mapear o fluxo de valor, desde a matéria-prima até a produção final e identificar aonde estão os desperdícios. Criar o fluxo de trabalho contínuo, que depois de eliminar os gargalos e os processos, fazer tudo fluir de uma forma mais natural e sem interrupções. Estabelecer um sistema puxado, que, ou seja, você produzir de acordo com o que você vende. Então, você vai diminuir desperdícios, vai diminuir e vai chegar ao seu estoque praticamente quase a zero. E buscar a perfeição, que nada mais é que você ir ajustando, né, os processos, simplificando e aprimorando. E é uma ideia da melhoria contínua, que isso a gente vai ver um pouco mais para frente, que se enquadra bastante ao método Kaizen. Próximo tópico, por gentileza. Trazendo um pouco dos desperdícios evitados, estão eles relacionados ao transporte, à superprodução, ao estoque, ao desperdício intelectual, a movimentos desnecessários, à espera, a processos desnecessários e defeitos de retrabalho. Próximo, juntamente com o pensamento Lean, tem os métodos a serem usados, né, que são Just in Time, o Jidoka, Kaizen, 5W2H e o Ishikawa. Né? No período pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo se mobilizou para reconstruir países destruídos nesse período. Né? Surgiram alguns estudiosos como Feng Genbao, que foi enviado para o Japão para criar ferramentas e conceitos que resultaram no processo ligados à globalização. Vale ressaltar que Feng Genbao, no seu país de origem, as pessoas não davam muita importância, né, para a ideologia dele, para esse método, onde ele foi para o Japão e ele passou bom tempo lá com as pessoas lá, com as empresas, né, as corporações, utilizando esses métodos lá. Próximo. Olá, boa noite. Falando um pouquinho sobre o Just in Time, junto com essa revolução que teve para reconstruir o Japão, a Toyota entrou com um novo sistema de produção dela chamado Just in Time, ou seja, eu só vou produzir no momento certo, na hora certa. Dessa maneira, todo e qualquer tipo de produto que for produzido tem que ser com uma demanda puxada. Exemplo, o pessoal estava acostumado com o Fordismo, que é uma demanda empurrada, onde você considera produzir todo tipo de material e a qualquer momento isso aumentando os estoques. O Just in Time não. Ele só produz mediante um pedido.
por assim dizer, ou uma produção enxuta, para que você não tenha estoque. Próximo, por favor. Falando sobre o Jidoka, é o pensamento entre juntar homem e máquina. Como assim? Pensando um pouco em Ford, ele já vinha com esse pensamento falando com suas linhas de produções. Toyota hoje em dia é especialista nisso, né, com os seus carros e também a própria Alemanha, que é uma potência industrial. Basicamente a gente fala sobre o homem e a máquina trabalhando junto, ou seja, o homem opera e a máquina executa, né? Ou o homem opera e a máquina ajuda a executar, né? Próximo, por favor. E agora falando um pouco mais sobre o processo do Kaizen, o ciclo de contínuo, o que ele aborda? Quais são os pilares, né? É a melhoria contínua, o processo, o impacto, a lista de tarefas, a implementação, o diagnóstico e como também a evolutiva. Nesse processo, nesse método, que é o ciclo de Kaizen, a gente vê duas frentes, que é o ciclo de serviço e como também um fluxo de produção. Ou seja, a Toyota ela sempre teve uma preocupação para que todos os processos, todas as etapas, desde lá do pedido, como o Paulo mencionou, até a devolução, a entrega do produto que foi solicitado, ia ser feito de uma forma excelente. Porque não é simplesmente o produto ou a felicidade do cliente, mas é também aí a origem da empresa, a essência da empresa que faz sempre crescer e desenvolver através dessa metodologia. Próximo slide. No próximo slide, a gente vai ver um pouco do 5W2H, que nada mais é do que 5 perguntas que é crucial você fazer nesse método, que você vai poder identificar alguns gargalos e diminuir e melhorar o processo, que será o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, quem vai fazer e como será feito. Esse método, ele transforma ideias em ações práticas, ajudando as equipes a planejar, executar e acompanhar melhorias com eficiência. É um ótimo complemento ao método Kaizen, que a gente viu quase agora, e no pensamento Lean. Próximo, por gentileza. Dando continuidade aqui, falando um pouco sobre o Ishikawa, é uma técnica de análise, né, que utiliza um diagrama em formato de espinha de peixe para visualizar a causa e os efeitos de um problema. E o diagrama, ele é dividido em categorias, né, como a máquina, medida, mão de obra, método, meio ambiente e material. Isso inserido ao problema para poder ter o diagnóstico. Chegamos à conclusão final aqui, nós notamos claramente que o método Lean vai além de técnicas de produção, pois abrange pensamentos e ao agir contínuo de melhoria e eliminação de desperdícios, sejam tangíveis ou intangíveis em um determinado processo, buscando sempre a valorização dos envolvidos nos setores estratégicos, táticos e operacional, e agregando valor e experiência única ao cliente final, que realmente é o foco principal de toda a corporação, é o cliente final. Ok? Mais alguém tem algo a pontuar? Eu quero pontuar uma coisinha assim, rapidinho. Acabei não aparecendo ali na hora do slide, mas só para mostrar meu rosto aqui também e falar um pouco mais. Só para a gente trazer aquela coisa de o pensamento Lean, ele foi criado em um momento, né, pela Toyota, mas se vocês pararem a pensar, todos esses sistemas estão empregados dentro dele, né? Então, acho que posso dizer que ao nosso ver, o pensamento Lean, ele mostra que todo tipo de ferramenta que você pode usar faz parte desse pensamento. É um pensamento que vai trazer a melhoria para sua empresa, como o próprio Renato disse, atender melhor o cliente. Só isso que eu queria pontuar. Obrigado. E pessoal, para quem gostou, para quem curtiu, espero que você comente. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. Algum de nós aqui, até o nosso professor,
pode vir a comentar ou a dar uma explicação melhor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos